Esse episódio foi gravado no dia 3 de abril de 2023. E atenção, contém spoilers. E eu acho que é importante a gente primeiro falar que quando a gente... Primeira vez que eu ouvi assim, vamos discutir o eclipse... Eu não sei pra vocês, mas pra mim veio na cabeça aqueles dos vampiros, né? Que não tem nada a ver. Você que chegou aqui achando que a gente ia falar sobre o filme Crepúsculo, podem porque sair, de repente, não é. De repente falar, olha, o eclipse, não, e não é. Reavaliem suas expectativas, porque não tem absolutamente nada a ver. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Filmes Perdidos, o podcast onde falamos sobre filmes que parecem estar parados no tempo, mas que merecem ser trazidos para o agora. Hoje falaremos sobre O Eclipse, filme de 1962 e terceira parte da trilogia da incomunicabilidade de Michelangelo Antonioni. A produção é muito bem referenciada pela comunidade cinéfila e foi a vencedora do Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes. O filme trata da história de uma mulher vivida por Monica Vitti, recém-saída de um noivado e envolta a uma torrente de sentimentos e apatias, até encontrar com um rapaz, interpretado por Alain Delon, o que trará uma gama de novas possibilidades de seguir a vida. A fotografia, a estrutura coesa e contemplativa e as potentes atuações são o destaque do filme. Tido como uma narrativa difícil de se compreender em um primeiro momento, aqui tentamos desvendar seus méritos e debater sua profunda temática. Fiquem agora com mais uma prazerosa conversa, onde eu, Juliana Inglese, troco uma ideia com Estevão Mazuia, Gabriel Escudeiro e Gabriel Campos. O Estevão colocou lá assim, né? Então assisti o filme, aí aquela frase dele, né? Não tenho cultura para cuspir na estrutura, né? Que já virou assim, chavão, ganhou, né? A autoria em cima do Raul Seixas. Né? Então aí ele falou assim, não sei o que lá, tal, o filme é chato. Não sei se ele escreveu com essas palavras, mas eu entendi. Na verdade, eu reproduzi, eu não falei nada. Eu falei, olha, um fulano aqui, um crítico, falou isso e eu acho que eu concordo. Não, então, mas o que acontece? Quando vocês assistem o filme, vocês colocam um negócio assim, eu já vou ver o filme tipo assim, esse filme não vai ser legal. Entendeu? Aliás, eu acho que até é legal se a gente tentar manter... Assim, tipo, não vamos emitir opiniões, entendeu? Porque, infelizmente, eu sou uma pessoa muito contaminável, gente. Vocês falam, Vamos manter só quando o filme for chato, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Mas aí eu peguei e falei assim, eu fui assistir o filme. E aí eu assisti 40 minutos do filme e eu falei assim, gente, eu não tô achando esse filme chato. Entendeu? E aí... Eu só não vi tudo mesmo, porque, assim, final de semana, muita coisa e tal, e eu não falei, 2 horas de filme, eu falei, não vou conseguir assistir. E aí fui assistir hoje o resto. E eu amei o filme. Não, mas eu também não achei chato. Eu fui pôr no Eu achei ele potencialmente chato, mas eu propriamente não achei chato. Então, aí eu fui colocar no Letterboxd, e aí eu fui ver a nota do Estevão. Aí eu falei, mano, não é possível. Ele fala que é chato e dessa nota. Gente, isso sempre acontece. Vocês sempre falam que o filme é chato. O Mad Max, o Gabriel falou, gente, tem certeza? Esse começo aqui tá muito chato. Mas eu mantive do Mad Max, eu mantive o filme chato, o filme... Né, mantém até hoje. Os Vivos e os Mortos também, né? A gente então, assistiu. Os Vivos e os Mortos também. Mas chato. Mas Os Vivos e os Mortos eu achei chato. Eu até, quando a gente foi gravar o podcast, depois que a gente gravou, eu falei assim, porque todos os nossos podcasts a gente se empolga e a gente vai falando, e quando a gente viu, a gente falou 2 horas. E nos Vivos e os Mortos deu 1 hora e pouco, a gente falou, então, vamos para as notas? Eu falei, gente, não vai rolar. E o podcast ficou sensacional. Eu adorei. Foi melhor do que o filme. Para os ouvintes, se quiserem lá depois procurar o nosso episódio, Os Vivos e os Mortos, muito boa, fica a recomendação para vocês. O episódio, exatamente, podcast melhor que o filme, concordo. E aí, né, nesse daí, na verdade, eu quero assistir os outros filmes, né, porque ele faz parte de uma trilogia. Sim, é importante até começar falando isso. Né, da incomunicabilidade, né, que é a aventura à noite e fecha com o eclipse. Né?
Inclusive, o Aventura tem a personagem da Mônica Witt, ela faz a Cláudia, então é a mesma mulher que Mas trabalha à nos noite 2 também, filmes. né? Nos 3 Não, filmes. na noite, nos 3 não, é nos 2, não é? Pelo que eu pesquisei, são 2. Bem, né? eu sei que... Não, ela faz também o À Noite. Ela não é a atriz principal, mas ela faz protagonista o filme. né? Então, assim, eu fiquei curiosa de assistir os outros 2, porque esse daí ele termina, né? A trilogia, Isso. né? A propósito, eu já posso começar até falando como eu tive conhecimento desse filme, né? Esse filme, né? A gente conhece, né? Essa trilogia, né? Para quem, né, fica querendo saber sobre filmes, né? Ainda mais, né? Filmes italianos da década de 60, né? Sempre passa pelo Michelangelo Antonioni. E esse filme, né? O Eclipse, é o último dessa trilogia, mas eu comecei vendo esse Aventura, porque eu queria me preparar quando a gente foi falar sobre o filme La Dolce Vita. Se eu não me engano, o Aventura, ele foi o filme escolhido pela Itália para ser o indicado ao Oscar. Eu preciso pesquisar melhor isso aí, mas eu acho que foi isso que aconteceu. E o La Dolce Vita não foi. E aí eu decidi ver esse Aventura. E achei o filme muito bom, achei intrigante, né? Uma coisa fascinante. Ele conta a história de uma mulher que no primeiro ato do filme, ela desaparece. Simplesmente desaparece. E eu achei muito interessante essa premissa do filme. Hein? Olha o spoiler. Logo o começo, né, do filme, né? Acredito que... é a premissa, capaz de a premissa do filme, né? Bem, aí se desenrola tudo de acordo com esse fato, né? Dela simplesmente desaparecer. E eu acredito que nesse Eclipse também tem algumas similaridades, pelo menos estruturais. Por quê? O começo do filme é ela terminando um relacionamento com o noivo. E, passando um determinado momento, esse noivo simplesmente também desaparece. Eu achei interessante essa similaridade com esses outros filmes, né? E os 3 falam de relacionamentos que estão se despedaçando, né? Os 3 são filmes que falam de quebra, né? Esse que, na verdade, começa mesmo com ela terminando o relacionamento com o noivo, né? Os outros, ao longo dos filmes, os relacionamentos vão se despedaçando, né? Esse já começa com essa... Qual foi o sentimento de vocês quando vocês começaram a ver essa primeira cena desse término? Vocês acharam alguma coisa estranha no filme, ou diferente? Eu fiquei muito impressionado em relação à construção de cena, porque ele demora para ter diálogo, né? E eu fiquei muito tenso. Então, assim, me chamou muita atenção isso. Eu falei, caramba, eu sei o que está acontecendo. Ninguém falou nada no filme, mas eu sei o que está acontecendo. Achei brilhante. Eu falei, isso é genial, porque assim, parece besta você ver pronto, mas assim, acho que você chegar naquele resultado, é direção, é interpretação, me chamou a atenção. Quando você pega o detalhe da mão, aquela mão tirando aquele cinzeiro lotado de bituca de cigarro, são tantos elementos ali, que assim, eu tinha certeza o que estava acontecendo com aquele casal. Eu não sei se é esse ponto que você queria destacar, mas assim, isso me chamou muita atenção. O quanto demora para ter um diálogo e o quanto o diálogo é desnecessário ali para que o espectador saiba o que está acontecendo, perfeitamente o que está acontecendo. Então, mas você sabe que tem uma frase do Antonioni, que ele fala desse filme, que ele vai falar porque o eclipse. E ele fala assim, ó, tudo que consigo pensar é que durante o eclipse, provavelmente até os sentimentos ficaram parados. Então, você pode ver que essa cena inicial, eles estão mesmo, é tudo meio assim... Parece que vão tirando fotografias, eu não sei, a sensação que eu tive é isso, né? Até mesmo dela segurar aquela moldura e ela ir arranjando as coisas ali, você pode ver que o vazio da moldura é o vazio que ela estava sentindo dentro dela, né? Então, tem a ver com essa coisa do eclipse, que o eclipse a gente tem a impressão mesmo de que as coisas estão paradas, né? E ali é o que ele fala, até os sentimentos estão parados, né? Isso foi o que mais me chamou a atenção no filme, sabia? Essa alternância de velocidades do tempo. Isso tem no começo, né? Eu não sei se isso chega a ser o primeiro ato, mas sem dúvida é a abertura do filme, o término do relacionamento, que acaba levando a Bolsa de Valores, que é extremamente acelerado, passa por um dia de muitas perdas, e aí depois, quando engata o segundo romance,
tem um quê de velocidade, mas acaba inevitavelmente caindo de novo, quase como numa pausa, numa lentidão, o tempo passasse devagar. O fim do filme é totalmente sobre isso, os vazios, as pessoas olhando pela rua. Eu não sabia dessa frase que você acabou de falar, mas é algo que a gente nota no filme, mesmo sem ter tido a interpretação, de que muito da mensagem que está sendo transmitida é sobre um mundo em pausa, um mundo na velocidade oposta do mundo agitado, ao contraste dessas velocidades. Foi o que mais chamou. Vocês não perceberam uma hora que ela passa pelo noivo, né? E parece que o noivo tá imóvel. Parece não, né? Ele está imóvel. O noivo Até é eu uma tinha achado, eu estátua. falei, meu Deus, esse cara morreu. Porque ele tava tão parado assim, eu falei assim, meu, ele morreu, ele teve um ataque, ele teve alguma coisa, não aguentou e ele morreu. E eu achei super esquisita aquela estrutura, né? Aquela arquitetura do prédio. Parece um cogumelo. Ela abre a janela. É bem esquisito. Existe mesmo, né? Mas causa estranheza. A gente acha que tá de noite, ela abre a cortina, tá de dia. E sabe o que é aquilo? Você falou do cogumelo? Aquilo me remeteu a algo que depois eu só fui mesmo interiorizar quando eu estava lendo a crítica. Eu não vi agora, não vou lembrar agora o nome do autor, mas a crítica que está no site do Criterion Channel, que ele faz um paralelo dessa pausa do tempo com a ameaça nuclear. Tanto essa explosão gigante, o que acontece aí num tempo muito curto de tempo de liberação de energia, né, esse impacto, quanto a ausência depois e o trauma que isso causa naquele espaço. A ausência de vida, a ausência de tempo, se você quisesse olhar dessa forma, né? E aquele prédio, ele é formato de cogumelo de explosão nuclear. É uma caixa d'água com cara de bomba nuclear. E estamos na época, 1962, é a época da corrida espacial, não é? Um dos últimos planos é o cara segurando o jornal, falando que a paz é débil, ressaltando uma corrida armamentícia. Bem interessante. E desde o começo, o filme começa com aquela música meio pop italiana, que a gente acha até agitada. De repente muda, do nada, no meio da música, muda para uma música quase, parece um filme do Kubrick. Uns acordes de piano graves, que você pensa, nossa, que tensão. E aí começa o filme. Então ele já começa desse jeito bem, né, desgressor. Tô vendo umas coisas assim, vocês estão falando assim dessa coisa aí de como estava o mundo, né? E aí também tem aquela coisa de ele querer retratar o cansaço do amor como sendo uma doença da sociedade moderna, né? Porque você pode ver que ela, inclusive, ela fala isso para a vizinha, né? Aquela vizinha que veio da África, ela fala assim, aqui há um grande cansaço, inclusive no amor. E até mesmo aquele diálogo que ela tem com ele, né? Que ela fala que ela queria amar ele mais, não sei o que e tal. Aquilo lá vem de um trecho inicial de um poema do Dylan Thomas, que o Antonioni queria colocar na abertura do filme. E os versos dizem assim, algumas certezas devem, porém, existir, se não a de amar bem, ao menos a de não amar. Então, você pode ver que ele coloca todo o tempo essa coisa do amor e não amor. Ela também, ela reluta bastante, né? Ao mesmo tempo que ela tem uma certeza muito grande ali, quando ela termina com aquele noivo dela, antes de se entregar para o outro, ela tem muita relutância ali, né? E isso reflete, eu não sei se vocês perceberam, mas reflete nas cores das roupas que ela usa, né? Ela começa usando preto, depois, quando ela tá lá na bolsa de valores, o vestido dela é um pouco mais claro e ele tem uns certos detalhes, e quando ela se entrega para ele, ela usa branco, né? Não tinha notado. E que combina muito com toda a cor de claro e escuro do filme, né? Que, aliás, para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é de como ele trabalha bem essa coisa do claro e do escuro, né? Tem cenas assim, aquela cena que ele deixa o carro e aí ele tá totalmente no escuro, aí ele vai andando, aí ele se ilumina, né? Gente, aquilo é fantástico, eu amei. E a gente pode também traçar o paralelo do eclipse, né, com as roupas da Monica Vitti, na qual ela estava eclipsada. Que o que é o eclipse? O eclipse é quando tem um obstáculo na luz e você não consegue enxergar a luz porque tem um obstáculo na frente, atrapalhando.
e vai ver isso, ela sentia uma coisa que estava deixando ela sem a luz, e isso refletia nas roupas dela. E depois, quando ela foi descobrir de volta o amor, é que começou a ficar mais claro. Aí, quando finalmente ela conseguiu vestir o branco. E no filme anterior, parece que já tem uma personagem, né, chamada Giovanni, que ele fala, né, os sentimentos estão voltando à moda. Então, ao mesmo tempo que ele destrói todos os relacionamentos nos filmes anteriores, nesse é como se dissesse assim, a partir da destruição ele vai reconstruir alguma coisa, né? Então, olha como casa, né, muito bem esses 3 filmes aí. Por isso que me chamou a atenção e eu falo, eu quero ver agora os outros. Você falou que já tinha visto um outro, você quer ver outros, e o Gabriel falou que já tinha visto Aventura, né? Vocês já tinham visto mais algum outro do Antonioni? Eu vi Blow Up há muitos anos. Blow Up, eu vi. Blow Up, no Cinéfilo também debateu. Gostou, Esteban? Gostei. É aquilo, a falta de cultura para cuspir na escritura, né? Eu acho que precisa ter, assim, né? Eu consigo ao menos perceber que eu estou diante de um tesouro, né? Embora, por não conhecer as pedras, né, eu não consiga atribuir exatamente o valor àquilo, mas eu consigo reconhecer que eu estou diante de um tesouro. Então, foi muito isso, por isso que eu mandei aquele comentário, que eu percebia que o filme era bem filmado. O que me incomoda no Blow Up e nesse é uma coisa muito pessoal, talvez eu tenha uma sensibilidade muito pequena. Eu fico ali tentando extrair da beleza da banalidade... Significado? Talvez isso, talvez seja essa definição. Eu fico buscando um significado e deixo de apreciar a beleza da banalidade. Porque justamente quando eu fui ouvir, eu cheguei a ouvir uma crítica e assim, a pessoa falava, né? A pessoa estava, não, mas olha isso, tal, como ele tá, porque olha o amor, né? Isso aqui. E eu só pensava assim, tá, mas e aí? Entendeu? Porque tudo aquilo que essa pessoa tinha achado belo, eu tinha achado banal. Isso é um problema pessoal meu, porque eu fico ali tentando encontrar justamente isso, um significado, quando, na verdade, eu acho que é vício hollywoodiano isso, né? Muito vício hollywoodiano na minha formação cinematográfica. Muitas vezes é isso, aquela primeira cena ela é tão boa que ela conseguiu furar a bolha comigo. Que eu consegui perceber a riqueza daquela construção, né? numa situação banal. E o que se segue no filme, eu acho que é muito disso, né? É a representação da banalidade da realidade. É a minha dificuldade em lidar com o cinema quando ele reflete a realidade, e não quando ele é idealizado, não seria esse o termo, né? Mas quando ele é irreal, enfim. Eu ia falar, não seria porque é um filme naturalista? Ele é um filme do naturalismo, não? Agora estou chutando aqui para minha interpretação. Não? Não sei. Preciso. Não tem. Eu não tenho certeza. As influências italianas do pós-guerra, porque já são vários anos depois, na época que está rolando no Vale Vague, mas para mim tem características equivalentes, assim, por ser isso que o Estevam está falando, representar coisas do dia a dia, coisas comuns, coisas da vida comum, e um questionamento, ao mesmo tempo que rola um questionamento sobre a sociedade nessa época, sobre as consequências socioeconômicas daquilo que está rolando. Acho que essa banalidade que você está falando vem daí, não, Estevam? Mas assim, me chamou muita atenção como essa pessoa que estava ali compartilhando sua experiência, como ela aprecia, como ela indicava, não, porque olha, sabe assim, aquelas coisas banais que assim, eu leio o que está acontecendo e fico esperando o porvir. Enquanto a pessoa está simplesmente apreciando o que está lá. E não extraindo uma expectativa do que está lá, mas extraindo o prazer do que está lá, né? Fala, Ju, depois eu falo, porque eu já estava querendo... Assim, que a gente pode dizer também que a beleza na banalidade. Pega aquela cena lá daquele cara que ele sai lá da Bolsa de Valores, ele perdeu milhões. Ele vai até uma farmácia, ele compra lá um calmante. Aí ele vai num bar, ele pede um copo d'água, ele toma aquele calmante e ele desenha flores num guardanapo para espairecer. Que coisa mais banal que isso? O cara perdeu milhões e ele vai desenhar num guardanapo para espairecer. Então, eu não sei, eu acho que essa coisa também contrasta até com aquele final, com aquele monte de arquitetura, né, que a gente vai vendo.
e que você fica até tentando procurar sentido naquilo, e será que aquilo tem sentido? Talvez não. Pois esse é o meu dilema, é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar por conta dessa maldita formação hollywoodiana que nós temos. Eu ainda tento até hoje me desvencilhar. Eu busco, pela experiência com o cinema, me desvencilhar disso. Mas é um dilema com o qual eu ainda convivo, né? Mas sem dúvida, a cena que você retratou aí, ela é bonita. Como eu disse, o problema está na minha condição de aguardar um desfecho daquilo. Quando aquilo não tem um desfecho, aquilo é aquilo. Então, assim, é muito de momento. Às vezes eu estou num momento que eu estou inspirado e capaz de me entregar e de absorver isso. E tem momentos que a cabeça não está acompanhando. Por isso que quando eu fiz a avaliação do filme, eu sabia que eu estava diante de um grande filme e sabia que eu preciso ter mais contato com o diretor. É muito complicado também para mim, quando eu vejo um filme de 60 anos atrás, porque eu acho que é uma complicação. Para mim se agrava, mas eu acho que para todo mundo é muito complicado. Você vê um filme hoje dos anos 40, amanhã você vê um filme dos anos 80, depois de amanhã você vê um dos anos 60, aí depois você vê um contemporâneo. E assim, esses filmes ligados ao seu tempo, ainda que minimamente, eles estão ligados ao seu tempo, e a gente fica... É muito difícil a gente resistir a fazer comparações, né? Então, por exemplo, o Gabriel já trouxe aqui uma relação com a corrida espacial, que é uma leitura que eu não fiz ao ver o filme. Não fiz por uma deficiência minha, porque assim, o ideal seria, toda hora que assim, vou sentar, vou ver o filme, qual que é o contexto histórico no qual essa obra está inserida, né? E a real é que se a gente vivesse só disso, a gente poderia se dedicar mais a isso. Mas a real é que na correria do dia a dia, a gente senta e vai ver um filme e, e aí? Né? Então, por isso que é importante sempre debater, por isso assim, eu fico muito triste quando eu vejo um filme e não posso debater esse filme, porque eu quero ter essas impressões, né? Por que aquela cena estava lá? Mas já aproveitando, então, outra coisa que me chamou a atenção foi, não sei como é que era a realidade italiana, não sei se isso é uma brincadeira com a realidade italiana da época, mas me chamou a atenção as mulheres na Bolsa, que é algo hoje, ainda hoje, em 2023, eu tenho a impressão que Bolsa de Valores ainda não sei se dizer que é um tabu para a mulher é correto, ou dizer que há um ambiente altamente masculinizado e que fecha um pouco as coisas. Eu vejo assim muitas mulheres aí que tem canais aí no YouTube falando sobre investimento, mas de toda forma eu acho que é inegável. A gente quando lembra da Bovespa em São Paulo, acho que nos anos 90, aquela gritaria, aqueles homens falando, a gente lembra de homens ali, né? E eu não pude deixar de ficar encantado ali com a presença de mulheres e com a naturalidade com as quais elas estavam ali presentes, né? Uma das coisas que chamou minha atenção ali na parte da Bolsa. Gostei muito uma coisa totalmente inesperada, jamais imaginei que o filme fosse ter um núcleo ali, né, na Bolsa de Valores, né, que é um ambiente no qual eu atualmente transito bastante, assim. Eu achei interessante, mas essa questão das mulheres ali investindo, das mulheres e das senhoras, que aí colocando nossos preconceitos na mesa, eu fiz logo um paralelo com o bingo, né? A senhora está lá se divertindo na bolsa, como as senhorinhas que eu conheci já no meu tempo se divertiam no bingo. Eu fiz esse paralelo maluco, né? Porque assim, eu nunca, infelizmente, né? Mas eu nunca consegui visualizar mulheres atuando ali na Bolsa de Valores. Eu me deparo com o filme dos anos 60, em que você tem isso da forma altamente, extremamente natural, assim, eu achei sensacional. E ela tinha um certo ritual, né? Vocês viram que ela tira um sal da bolsa, aí ela joga o sal e ela pisa em cima do sal para aquilo dar sorte para ela, né? Então, também o investimento era uma coisa assim, também não era uma coisa assim, não, isso daqui é uma coisa como se fosse meio uma loteria, né? Ela está fazendo day trade. Day trade, para grande parte das pessoas, é loteria. Para começar aqui, day trade, hoje em dia, quem ganha no day trade é algoritmo, né? Não são as pessoas. É muito difícil fazer day trade individualmente. Mas ela está lá quase como um jogo mesmo de aposta.
Não sei se chega a ser Não um só vício. ela, né? Tem até uma cena que ele chega num cara, né? O personagem do Alain Delon, né? Que ele chega no cara e ele dá uns chacoalhões no cara e ele fala assim, mas você veio aqui, não sei o que e tal, porque isso é um vício, né? Ele taca na cara do cara. Ele fala assim, entrou aqui com tanto, ganhou não sei quantos milhões, o que você fez com esse dinheiro? Então ele trata essa coisa, não era só um investimento, né? A própria Mônica Witt trata a mãe dela como se ela tivesse um problema de vício mesmo, Sim. em um jogo, mas no caso seria investimento. No fundo é um investimento, é um jogo mesmo. Porque pega o dinheiro e reaplica, não usa o dinheiro. O que eu achei interessante desse núcleo, Estevam, que você chamou atenção, foi o como ele construiu o personagem da Alain Delon em relação... Como é que era o nome dele mesmo? Eu nunca lembro o nome dos personagens, eu acho que queria usar direito. Eu vou olhar Piero? aqui. Uma coisa assim. Piero. Muito bem. E a Mônica Witt era? É a Vitória. Vitória. A Mônica, a Vitória, ela sai daquele relacionamento de um cara que passa uma sensação meio asquerosa, assim, né? O cara não quer largar dela, que é meio que na marra, não dá espaço, ela tá claramente ali querendo sair, ele ou não se conforma, ou não aceita, ou sei lá o que tá passando na cabeça dele, mas é um negócio meio pegajoso, né? E aí ela vai se envolver com um cara que em algumas cenas antes estava demonstrando como se ele fosse o macho alfa do espaço, porque ele fez pessoas ganharem milhões, tinha lá 2, 3 telefones na mesa dele, e lembra até personagem de, você estava falando de influências hollywoodianas, personagem de filme americano de bolsa mesmo, um cara mais escrotão, assim, e tal. Quando tem a queda na bolsa, ele até que se sai bem, entre aspas, dentro do conceito capitalista da história, de falar para os clientes, vocês que se virem, vocês estão aqui jogando, ninguém veio reclamar comigo quando ganhou e agora vai colocar a culpa em mim quando perde. E esse personagem que está sendo construído não é o personagem que eu esperava com o qual a Vitória fosse se envolver, mas ela se envolve e, por essa incerteza que ela tem sobre se apaixonar outra vez ou não, ela detém o controle, né, da relação. Então, dessa perspectiva que eu estou querendo construir, ela se coloca numa relação de poder superior a ele. O cara que entra para substituir o asqueroso e que entra como macho alfa tem que segurar a onda e esperar a hora que a mulher que ele está se apaixonando autoriza. Ele não pode avançar, porque quando ele avança, ela fala, não, você vai esperar, ainda não está na hora. Eu achei... Podia ter sido uma construção de romance mais padrão, onde ele fosse cavaleiro da armadura branca, do cavalo branco, e ela se apaixona por ele e se entrega. Não, a gente vê sendo construído um personagem forte e ela se posiciona acima disso. Não imaginava que isso teria sido feito através da bolsa, mas encaixa tão bem, né, por conta do debate, pelo debate do tempo, quanto tempo assim físico, quanto o debate do tempo, posicionamento naquele momento da sociedade. Eu achei muito, muito inteligente essa construção. E só para retificar uma coisa que eu falei antes, eu estava falando naturalismo, mas eu estava pensando em neorrealismo. Mas eu acho que eu estava misturando as coisas, porque eu estava pensando na forma naturalista mesmo de fazer as coisas, não como um movimento cinematográfico. Acabei misturando as duas, mas até que eu acho que está meio ali conectado no que eu estava tentando explicar. E vocês tiveram a impressão que tem coisas que acontecem ali que parece que não são, assim, lineares? Parece que ele filmou, aí teve uma quebra, teve uma outra coisa, e parece que voltou na outra coisa. Tipo aquela viagem. Ela faz uma viagem de avião, ela vai para um outro lugar. De repente volta, ela tá lá na bolsa de novo. Inclusive com o mesmo vestido, procurando a mãe. O mesmo vestido que ela tava. Vocês tiveram essa coisa assim de que parece que algumas coisas foram encaixadas fora de ordem? Ou não? Para vocês foi normal? Eu não tô lembrando da viagem de avião. Estou aqui fazendo um esforço para lembrar. Peraí. Lembra foi que ela vai com a depois que vizinha, ela visitou a vizinha colonialista. Africana não, né? Que ela morou na África, né? No Quênia. Ela vai com aquela outra vizinha, que é a que vai até a casa dessa daí que veio da África. Elas pegam um aviãozinho. Elas pegam um aviãozinho. Mas eu acho que eu segui uma ordem cronológica.
Eu acredito que aquilo ali foi o dia porque seguinte da porque visita. depois dali, ela vai ali, aí aparece a cena, né? É como se ela fosse ficar no lugar, de repente corta para ela já tá na bolsa de valores de novo, procurando a mãe. Que é o dia seguinte, porque ela já conhece o Piero, né? Porque no primeiro dia foi que ela conheceu, ele se apresentou a ela e tudo mais. E foi no segundo dia que teve o crash, não foi? Foi. O segundo dia aconteceu o crash, que todo mundo ficou chateado. Mas eu segui uma ordem cronológica. Eu não vi como fora de ordem, eu só vi como talvez sem sentido e sem lógica de uma cena para outra. Isso realmente dá uma certa impressão mesmo. Por exemplo, a cena do avião, eu não sei qual a função daquela cena no filme. Então, porque inclusive ela desce do avião, aí ela vai andando, ela vai até um bar, aí tem dois negros, né, sentados na frente do bar, ela olha para eles olham para ela, aí ela entra, e tem um cara que tá falando inglês, ele tá bebendo, acho que é uma cerveja, aí o cara fala hello pra ela, aí ela olha, aí ela sai, aí tem dois caras conversando, ela senta numa cadeira, nisso vem a vizinha, fala pra ela, você tá aqui, e nisso já corta a cena. Aí isso, ela só contempla o ambiente, da mesma forma que ela ficou contemplando na noite anterior, quando ela ficou procurando os cachorros, ela contemplou o vento, as hastes batendo ao vento, ela caminhando pela noite, da mesma forma que ela ficou também contemplando as nuvens, o céu, os aviões rasgando o céu. Gente, tô preocupado. Dormi. Vocês viram o mesmo filme que eu? É a única explicação. Eu não vi essa cena do avião, eu não vi a do bar, e eu não lembro dos cachorros. Nossa, quando ela vai na vizinha. Ela vai na vizinha, colonialista. Elas têm ela lá faz um o blackface. Blackface, total. De repente alguém uma delas vira e fala que o cachorro tinha sumido. Aí elas saem correndo. E é um cachorro pretinho. Ela fala, o meu é um pretinho. O meu é pretinho, mas tem vários cachorros ali. Tem um monte. Do cachorro, ufa. E também não se vê uma delas voltando com o cachorro para casa, nada, né? A gente então, meio que tem... são algumas coisas que, não sei, talvez elas não estejam ligadas, né? Eu não sei se é proposital, tipo, não... É uma característica da filmografia do Antonioni. Né? Não sei se vocês lembram do Blow Up, acredito que tem alguma coisa também nesse sentido que vocês observaram que, meu Deus, o que isso está fazendo aí? Eu acredito que isso seja parte da forma que ele quer contar a história, na qual ele quer contar mais sobre o sentimento da Mônica Witt do que na lógica das cenas e de uma estrutura narrativa coesa. Acredito que tenha mais uma coisa interna do que externa nessa narrativa. Então vale mais o que a pessoa sente do que a pessoa realmente está vendo. Por isso que eu acho que a gente tem que estar aberto a receber o que o filme está tentando passar para a gente, mesmo se a princípio a gente acha que aquilo não é nada. Porque eu vejo, por exemplo, comecei a ver o filme, achei super esquisito, aquele silêncio longo, aquela forma que ela fica segurando os objetos, ela chega no cara, o cara imóvel. E aquele ambiente também é claustrofóbico, né? Aquele apartamento, você pode ver, aquelas primeiras cenas, é bem aquela coisa do sufocamento daquela relação, e aí depois sai, né? Quando ela se livra daquilo, sai. Ventiladorzinho, você vê lá o ventilador, que é aquele vento artificial, contrastando com o vento natural que ela sente depois quando procura os cachorros, ou até mesmo com o avião. Ela sente um vento mais natural, se libera. Eu acredito que tenha bastante desses significados na sensação dela, no que ela sente. O silêncio da primeira cena, com o barulho da segunda cena, da Bolsa de Valores, o fato do noivo dela ser uma pessoa mais voltada à parte de escrita, porque eu acredito que ela trabalhava como tradutora e ela estava traduzindo um texto para ele, então eu acredito que ele tem essa coisa mais da escrita, ao contrário do Alain Delon, que trabalha com os números, é uma coisa mais materialista e consumista, da parte mais capitalista do sistema econômico.
Então, eu acredito que existam essas dicotomias e existam também essas diferenças de sentimento na qual essa personagem está passando naquele momento. Então, eu achei isso bastante interessante. Mais do que estrutura narrativa, porque se você for contar uma história, cena a cena, você não consegue chegar numa lógica entre uma e outra. E não está errado, não é um demérito, não é uma coisa ruim do filme. Ao contrário, é uma coisa muito boa, que faz a gente pensar e faz a gente debater sobre esses assuntos. E o roubo do carro, hein? Do bêbado, aquele o bêbado bêbado. roubou o carro, E caiu Então, com o carro caiu, no morreu, lugar, e isso morreu. mostra bastante também da personalidade do Alain Delon, na qual ele não tá nem aí pro bêbado, ele quer mais saber se o carro dele tá arranhado, se ele vai poder vender o carro, se ele... Então, a preocupação dele foi essa. Mas eu vou até mais além. A reação, apesar da sua observação ser pertinente quando o carro foi localizado e tal, mas o que me incomodou no sentido, não como crítica à opção narrativa, mas me chamou a atenção como ele reage ao roubo. Tipo, foda-se, chama um táxi aí pra mim. E isso foi uma das coisas que o nosso amigo lá do vídeo que eu assisti achou maravilhoso, assim, teve orgasmos ali. Porque ele... Eu falei, caramba, me chamou a atenção, né? Mas eu não consegui ter esse momento de êxtase. Mas me chamou a atenção. Falei, caramba, se roubam o meu golzinho, eu saio correndo. Na hora eu pensei, ele deve ter seguro, então ele não tá nem muito preocupado. Mas assim, é muito descarado ali. Qual que é o endereço da delegacia aqui? Pô, mesmo com seguro, cara, é dor de cabeça, a gente fica louco da vida, ninguém reage daquela forma ao roubo de um carro. Ainda mais que você viu o cara passar por você, né? Que você viu o carro sendo levado, né? Não sei nem o que é pior. Essa situação, você chegar e o carro não tá lá. Mas assim, ele era um cara rico, né? Você vê, depois, até é engraçado, né, que ele fala, um pouco depois ele fala, eu comprei um outro carro, eu comprei uma BMW, né? BMW. 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 Então é engraçado, assim, tipo, pra ele, roubaram meu carro, mas tudo bem, eu vou comprar outro, né? Vou comprar outro melhor, né? Porque você vê, ele se preocupa até em falar que marca que era que ele estava comprando um carro, né? Era uma BMW. Vocês conheciam o Alain Delon já? Já tinham visto filmes dele? Que ele era o sex symbol, né, na época. Eu acho que assistiu só por testemunha com ele, né? Eu achei interessante porque ele é francês. E fazendo filme italiano. Fala italiano perfeito. Falando italiano. Mas Aliás, eu lembrei que... O filme é franco-italiano, não é? Franco-italiano? Acho que sim. Mas eu achei... Não, mas aí depois eu pensei que não, porque a Itália, nos anos 50 e 60, era uma potência no cinema. Tinha filme adoidado. Então acredito que é plenamente possível vir um ator francês participar de uma produção italiana. E ele convence como italiano, né? Convence, tem toda uma cara, né? Tem toda uma característica italiana, né? Ele poderia muito bem se passar por um Mastroianni jovem. E é um galanzão, sim. Eu demorei para me acostumar com as atuações. Não me atraiu de primeira, não. Principalmente a Mônica Vitti. Depois, lendo um texto, eu achei curioso a análise que o cara fez. Esse texto da Criterion, preciso dar o crédito. Que o nome do cara é Jonathan Rosenbaum. Ele fala que ela tem uma sensualidade de esfinge. E eu achei que isso definiu tão bem a forma como eu percebi a personagem dela. Começou, sei lá, eu tava achando tudo muito, às vezes meio blasé, mas depois eu fui entrando nessa questão enigmática dela, se permitindo se envolver de novo e tal. Porque até então ela não é uma mulher feliz. Ela é uma mulher infeliz grande parte do filme. Acredito que só os 5 minutos finais que ela fica mais feliz. E na cena do blackface também, que ela fica feliz. Não, e feliz naquela parte eufórica, lá que ela tá imitando, né? Ela fala, Os dois no casal, né? que a gente viu. É. Né? Aí ela começa a imitar ali e tal, e ela parece muito feliz, né? Mas aí, quando ela sai daquele lugar, é como se a realidade tivesse tomado conta dela, né? Não sei, o filme termina meio que a gente não sabe se aquele relacionamento foi à frente ou não, né?
sei, Eu pra mim, interpretei que acabou. eu tive a sensação de que tá meio aberto, né? Que ela sai dali e vai passando o tempo e a gente não sabe, né? O que aconteceu, né? Eu interpretei que tinha acabado por conta daquela sequência de imagens no final, trazer essa sensação de solidão, de vazio, de fim do mundo, como uma forma de transmitir essa mensagem de que depois daquela conversa que eles têm sobre se ama de verdade ou se não ama de verdade e tal, o que um espera do outro, foi que acabou em vazio. Esse E não que seria o acabou terceiro assim, encontro deles, né? Seria o terceiro encontro deles naquele local. que eles estão deitados num gramado, você tá falando? O que não aconteceu. O encontro que não aconteceu seria o terceiro encontro, né? Pelo que eu me lembro, no primeiro encontro, eles estão lá, acho que numa esquina, e ela joga um pedacinho de madeira num barril. No segundo encontro, ela, não sei o que acontece, eu não sei se ela ou ele joga uma caixinha de fósforo, parece. E o terceiro encontro, que eu acredito que não aconteceu, porque eles combinaram de se encontrar e ninguém aparece. Aparecem várias pessoas parecidas com eles. Não sei se vocês perceberam. A gente, é ela. Não, não é. Sim, Ah, é aquela ele. mulher que Não, tem não o é. cabelo igual dela, me Mulher deu de até um... costas, mulher de É. costas foi impressionante. Naquela cena, você vê a madeirinha, você vê a caixinha de fósforo e você vê a água se esvaindo pelo chão, indo até o ralo. Acredito que aquilo tem um significado. Aquilo ali mostra que aquela relação deles já estava se esvaindo mesmo. Acredito que aquilo ali foi só aquela euforia daquele momento e depois os dois decidiram simplesmente, ao mesmo tempo, desistir desse encontro. Eu achei bem interessante esse final. Vocês conseguiram tirar algum significado daquele prédio onde tem esse encontro, onde está o barril? Um prédio em reforma. Mas tá na construção, né? É uma construção. Estava em construção. Uma coisa que não acaba nunca. Mas está toda coberta também, a gente não consegue ver direito o que tem por trás daquilo. A gente vê o topo, mas os tapumes todos não permitem que a gente veja tudo o que está acontecendo. Eu achei, principalmente por lá nas cenas finais ele aparecer todo no escuro, né? Aquele prédio me marcou muito, mas eu não consegui interpretar exatamente todo o papel dele, todo o significado dele. Ele aparece muitas vezes, com muito destaque, principalmente na conclusão. Talvez essa parte que você diga que ele está escondido, né, seria o eclipse. Está eclipsado Pode ser. a estrutura. Ou, como é um prédio que ele está meio desmoronando, pode fazer um paralelo com as relações, né? Amorosas ali, que estão sempre também se desconstruindo, né? Se tentando arrumar e não conseguindo, né? Não sei. É um prédio em construção, mas é um prédio vazio, né? Eles ficam lá na frente e tal, com os encontrinhos deles, mas no fundo tem um negócio em construção vazio e que no final do filme tá escuro e apagado, abandonado. Bem triste. Da mesma forma que eu vi o sentimento da Mônica Witt como um sentimento vazio, depois que ela terminou o noivado. Eu via bem uma coisa vazia nela. Aquela contemplação ao nada, aquela coisa dela sair andando. Já falei aí do prédio no escuro, eu sei que a gente já tocou um pouco nisso, mas tiveram questões assim de fotografia ou de movimento de câmera que chamaram bastante atenção de vocês. Para mim tem uns planos do Alain Delon, do Piero, que tem uns postes de luz atrás dele, que eu achei que negócio lindo, pintado, extremamente bem enquadrado. Eu vi muitos planos, por exemplo, me chamou bastante atenção isso, muitos planos em que a cabeça estava enquadrada na parte de baixo do plano, às vezes só na altura do nariz, e a gente vendo o resto por cima deles. Mesmo quando eles estão andando, eu não sei se vocês perceberam. Então pega, por exemplo, só assim, às vezes metade deles andando na rua, acompanhando. Ou então, por exemplo, ela daqui para cima, né, a câmera vai acompanhando ela andando. Aí depois mostra ela andando bem de longe, a câmera está bem longe e ela vai andando. Então a gente tem os dois olhares, né? Como se a gente estivesse mesmo acompanhando aquela mulher, andando junto com ela ali, e como se a gente estivesse vendo ela de longe, né? E várias vezes acontece isso, dele enquadrar isso que você está falando. Às vezes não é a cara inteira, às vezes é um pedaço. Às vezes você
tenho até vontade de falar assim, joga a câmera um pouquinho mais para cá, né? Que ele não tá preocupado com o enquadramento certinho, né, deles. Tanto é que tem uma cena deles dois que aparece metade dele, e a gente fica imaginando o que ela tá fazendo. Vocês lembram disso? Eu não sei se é no Na casa final. dos pais? Não lembro. Não sei se é no final que ele pega. A gente vê ele, mas a gente não vê ele inteiro. A gente vê só um pedaço dele, ele estica a mão, tal. Você sabe que ele tá interagindo com ela ali. Mas ela não aparece, ela tá fora. A primeira cena tem muito disso também, ela no espelho, a gente vê o braço do cara primeiro, aí depois a gente percebe que é um braço do cara, que na verdade você tá vendo uns livros e alguma coisa em cima dos livros. Depois você percebe que é o braço de um cara. Então acho que tem esses movimentos também que são bem criativos. Eu gostei muito de uma cena, de um plano na primeira cena, em que você tem o chão bem no meio da tela, e você tá vendo as pernas dela, assim, e tem um reflexo no chão, né? Sim. Achei bem interessante aquele plano. Achei que tem então, aquela primeira cena ali, você tem uns planos belíssimos ali. Eu acho aquela sequência inicial muito bem construída. Então, ali já encheu meus olhos, entendeu? E aí foi. Aí, o resto da minha experiência eu já comentei, mas ali criou uma expectativa muito grande por conta da questão estética. Mas a questão estética, ela acompanha o filme o tempo todo, né? Esteticamente, eu consegui ter assim uma experiência muito agradável. Teve um movimento de câmera que me marcou, porque são esses tipos de uso de câmera que quebra a expectativa. Estão os dois naquela esquina lá do barril, se não me engano. E aí acho que é o segundo encontro. Não lembro agora se é o primeiro. Pode ser que seja o primeiro. Ela dá as costas para ele, sai. Acho que ele tenta beijá-la. E aí ela meio que sai, né? Fala, não, tal, e sai. E aí a gente vê ela andando de longe, como a Ju estava falando. Mas logo depois, corta para um plano de trás dela andando, que é mais ou menos da metade da bunda, não exatamente da cintura, para cima. Então não é um plano, não está muito fechado nela, mas também não está distante. É quase como um point of view. É como se alguém estivesse andando atrás dela. E aí ela para no meio do caminho e vira para trás para ver se o cara tá indo atrás dela. E não tá. A esquina tá vazia. Então, essa expectativa que ela teve de ter jogado duro com ele, mas ao mesmo tempo demonstrando que já tinha algum interesse, que fica evidente quando ela vira, entre aspas, se decepciona, ele consegue transmitir com um enquadramento. Acho isso muito legal. Mesmo as cenas quando ele mostra assim, né, de fora do prédio, o que está acontecendo dentro, e depois ele inverte, de dentro para fora, né? Então ele quer que você tenha essas duas visões, né? Muito, muito, muito bacana isso, muito legal. A primeira que eu tava falando é ela, Né? a visão dele, né? Ele tá vendo ela indo embora. A segunda, a gente acha que é a visão dele. Mas na verdade a expectativa que ela tá criando na cabeça dela, de que ele tá atrás. Achei isso fantástico. E mesmo essa parte também da câmera distante dela, vai ver ela também tá distante dela mesma. Então a gente observa ela distante também, né? Nessas cenas onde a gente vê ela andando, só que lá longe. Mas não tem muitos movimentos de câmera, assim, que traduzem, que transmitem. É muito mais os enquadramentos do que os movimentos, né? Eu percebi alguns movimentos laterais, né, de forma horizontal, né, mas andando de lado, a câmera se movimentando de lado, umas partes nos encontros deles e outras partes dentro daquela bolsa de valores, que onde ele quer mostrar tudo. Então ele vai movimentando de forma lateral. Sim, mas tem razão. Está acompanhando o movimento, acompanhando a ação, e só garantindo que você está vendo a ação que precisa ser vista. Não está contando nada além disso com o movimento de câmera. Não. Não tem um zoom, não tem uma mudança de ângulo, nada disso. Não. Não tem nenhum contra-plongé, não tem nada. E ali na bolsa, todo mundo gritando e os senhorzinhos lá na mesa anotando assim. Achei tão engraçado. Os caras anotando assim, todo mundo gritando. E eles assim, olhava para um, anotava, olhava para outro, anotava. Para mim foi sempre um grande mistério.
como que esse povo se entendia. Porque eu lembro do povo gritando, e aí vendo isso aí, eu falei, cara, tá todo mundo se enganando, né? Como é que o cara sabe, né? Como é que esse povo gritando? Porque, pô, hoje tudo digitalizado e tal, beleza, você entende, quer dizer, você imagina que você consegue entender como a coisa está funcionando, mas ali, em questão de segundos, porque hoje o preço oscila em segundos, naquela época você também não oscilava, mas, pô, um cara grita de um lado, eles faziam sinais com as mãos, não sei se vocês lembram, eles gesticulando, coisas que só eles entendiam ali, e comprando e vendendo, mas me chamou a atenção isso também. Duvido que os tiozinhos deles estão falando. Ele tá falando de um lado, o cara respondendo do outro, o tiozinho lá tá fazendo palavra cruzada, velho. Eu fiquei que nem a Mônica Witt também, porque ela não entendia nada, né? Ela falava, mas se um perdeu, por que tá todo mundo triste? O outro ganhou, né? Eu também ficava bem perdido. A questão, para onde vai o dinheiro, né? É. É sensacional. Para onde vai esse dinheiro que é perdido? Alguém ganhou. Essa coisa do capital é muito doido, né? Outro exemplo interessante desse jogo é quando o Alain Delon fala para aquele cliente dele, não sei quantos anos, você nunca entrou aqui para falar que ganhou. Hoje você entrou aqui falido. Cara, você chegou aqui, quantas liras você tinha? 300 mil. Você ganhou 8 milhões de liras. Quantas vezes você veio aqui e fala, pô, agora você perdeu uns 8 milhões de liras. Vai embora daqui, cara. Vai embora daqui. Mas esse Alain Delon, ele tem uma personalidade meio, né? Não é flor que se cheire, não, né? De jeito nenhum. Não trata bem as pessoas. Acho que ele foi até meio sexista com as mulheres que trabalham com ele lá. Mesmo com aquela mulher que ele vai encontrar, que aí ela fala, você mudou o cabelo, você era loira e ela tá morena. É. Né? E ele, tipo assim, não, então termina aqui, ela vai embora. A forma como ele trata o acidente do carro dele, o roubo do carro, já diz tudo praticamente. Ele não é um cara, o sonho, o príncipe encantado que ela encontrou, não é? Então acho que isso também é uma característica bem interessante do filme, porque ele não mostra um galã como aquele cara cheio de virtudes. É um cara simplesmente que só tem defeitos. Mas será que ele era assim porque ele trabalhando com aquele negócio de bolsa ali? Porque na verdade não era ele que estava investindo, né? Ele estava fazendo para os outros. Ele era corretor. Ele tinha que ser um cara frio, né? Mas aí é uma questão do que vem primeiro, mas né? O caráter dele, né? Ele vai não só no profissional, né? Mas o que vem primeiro? O cara fica assim ou ele é selecionado porque ele é assim? Ele é selecionado porque ele é assim, né? Às vezes ele não é assim, mas ele tem potencial de ser, ele é selecionado, se torna. É difícil saber. É óbvio. E o jeito que ele trata as pessoas também, ele trata as secretárias, trata os clientes dele, tudo desse jeito também. Inclusive, quando ele fala assim, a gente vai se ver amanhã, né, que ela vai sair, a gente vai se ver amanhã, ela fala, amanhã, ele ir depois de amanhã, e você fala, não é possível que o cara tenha mudado da água para o vinho, né, que o cara, de repente, ele está completamente apaixonado por ela e... Será que os dois foram irônicos nesse momento? Porque nenhum dos dois aparece lá. Eu não sei se foram irônicos. Aquela conversa dos dois deitados lá no gramado, em que ele questiona se ela ama ele ou não. Se ela casaria com ele. Para mim, transmitiu uma expectativa de que ela fosse dizer sim. Que ele gostava, ele sentia que gostava dela o suficiente para esperar que ela retribuísse. Então, para mim, a minha sensação é de que naquele momento esse sentimento ele era sincero, o que não significa que ele era profundo, porque assim que ele percebeu dela o não, ele rapidamente trocou, do mesmo jeito que ele trocou o carro. Tudo bem, parte para a próxima. Mas acho que é isso que é interessante nesse filme, até mesmo por conta da época, né? Porque mostra uma mulher forte ali, né? Uma mulher que, se você for ver, ela, na verdade, ela não queria muito envolvimento, né, com os homens, né? Porque ela termina lá o noivado dela, a gente não sabe por quê. Ele até fala, você parou de me amar e não sei o quê. Ela não sabe, né? Ela responde, né? Ela não sabe. Fala. E ela se envolve com o outro, mas ela meio que ela sabe no que ela tá se metendo, né? E ela também, ela não quer aquele cara pra vida toda.
né? Qualquer outro filme falaria, não, ela se envolve e de repente, o cara mudou da água pro vinho e eles viveram felizes para sempre. Ele não quer dar um happy end pra gente ali. Não quer mesmo. Por isso que seria interessante a gente assistir os outros filmes também, para a gente poder, porque a expectativa, a gente vendo os anteriores, seria exatamente essa. Não é um filme otimista, ele não vai te deixar para cima, e ele não vai deixar as coisas muito claras também. Ele vai trazer mulheres enigmáticas e talvez trate de alguma questão de relacionamento, da modernidade e da sociedade como um todo. Então, eu acredito que, num contexto geral, ele se encaixa muito bem nessa trilogia e a gente esperava nada menos do que aquele final, como posso dizer, anticlimático, na qual você não vê que não aconteceu nada. A gente só vê as pessoas... E, inclusive, eram pessoas que já tinham aparecido durante o filme, não sei se vocês perceberam. A babá com o carrinho de bebê, até o avião aparece, que aparece no céu, o pessoal apontando para o céu, para o avião passando. Acho que faz uma referência também àquela cena do avião, que a princípio a gente acha que não tem muito sentido, mas quando a gente vê num filme como um todo, talvez até faça. E pensando agora nessa questão de relacionamento, fazendo um paralelo com a bolsa, no relacionamento não é todo dia que a gente ganha, né? A gente perde também, né? Da mesma forma que foi mostrado no filme, exatamente isso. O pessoal perdendo. O Estevão falou sobre isso no último podcast, sobre relacionamentos que duram, precisarem passar por ciclos e superar esses ciclos, né? A gente escolheu esse filme por Cannes. Vocês lembram qual foi o prêmio que ganhou? Grande Prêmio do Júri. Ele perdeu para o Pagador de Promessas a Palma de Ouro. Ele ficou com o segundo lugar. Exato. Bom, vamos dar notas. Quem começa? Silêncio. Eu posso começar, a minha vai ser... Silêncio sepulcral. É o eclipse. Então, a gente acha que está tudo estático, mas não está. Né? Para mim, foi um filme nota 4 de 5. Eu gostaria de ser capaz de identificar mais do que a gente conversou. Óbvio que o debate contribuiu, mas eu não acho que eu consegui captar tanto das mensagens que o filme estava me transmitindo. Não ter visto a cena do avião e ter provavelmente cochilado nessa cena hoje de manhã, que eu acordei às 4h40 para assistir o filme hoje. Pode ter influenciado, mas eu achei um filme bom. Achei, sim, evidentemente um filme de muita qualidade na forma de fazer e de contar a história, mas não me marcou tanto. No critério dos descontos, de começar com nota 10 e tirando, eu acho que 4 representa bem o que eu fui capaz de avaliar e o quanto eu aproveitei o filme. Mas 4 de 5, não de 10, né? 4 de 5, sim. É que você falou, não, de 10 vai tirando, aí 4 partindo da nota máxima e tirando. Eu vou dar sequência porque eu compartilho muito da tua visão, né, também. Como eu já falei aqui, o tempo todo eu estou vendo que eu estou diante de um grande filme e estou ciente que eu estou perdendo um monte de detalhes. Que eu vou vir aqui, a Ju vai trazer, o Scudeiro vai trazer e você vai trazer também. Né? E outras pessoas que eu vejo na preparação para cá, coisas que eu leio, coisas que eu vejo, eu falo, tá lá, por isso e tal. E valorizando aquilo que eu chamei, né, da banalidade, que eu acabo desprezando muito, né? Então eu vou apurando a minha sensibilidade, né? Eu vou ficar com a nota que surpreendeu a Ju ali. A Ju foi me stalkear e me surpreendeu, então eu vou manter também minhas 4 estrelinhas. A média tá boa. Eu vou dar uma elevada um pouco na média, porque eu acho que o filme é lindamente fotografado. Ele traz uma história que, a princípio, ela não traz muito sentido, mas eu observei da forma do sentimento da Monica Witt, então eu me transportei para aquele sentimento, para aquela sensação que ela estava tendo através das imagens, o que eu achei muito bom. Aquele final também me pegou de jeito também, que foi bem, não só emblemático, mas eu fiquei fascinado também pela forma que ele mostrava as imagens. Sem muita lógica, mas com bastante sentimento. Então, eu acredito que isso elevou muito
a qualidade desse filme. Por isso que eu dou uma nota 4,5 para esse filme. Eu também vou nessa do Escudeiro. Para mim, foi um filme... Tava pensando que eu ia ver um filme chato e não foi um filme chato. E eu acho que também tem essa coisa, assim, desse discutir o que é o vazio dentro da gente, sabe? E que, de repente, a gente só olha em volta e a gente fica procurando sentido nas coisas. Às vezes a gente não vê. E tem beleza em tudo, mas a gente não sabe como a gente preenche aquilo que está dentro da gente. Então, minha nota é 4,5 também. Muito bom. E não podemos esquecer que, depois do eclipse, como a série Crepúsculo diz, sempre vem o amanhecer. Eu ia falar, esse podcast está muito sério hoje, cara. Está muito filosófico. Muito bom. Eu fiquei inebriado. Aliás, os eclipses me inebriam. Inclusive, tem o eclipse do Pink Floyd, que é uma coisa assim, ali é o auge da inebriação. Você já assistiu o Mágico de Oz ouvindo Pink Floyd? Não, nunca Faça fiz. isso. Quer dizer, sabe que eu não sei? Muita gente vai assistir esse filme e não lembra depois o que aconteceu, realmente, porque vai assistir esse filme ouvindo Pink Floyd, mas tem algumas outras coisas acompanhando, um chazinho de cogumelo, e aí a pessoa realmente não lembra.